Me perdoe, porque por certo vocês se prepararam para alimentar aí o seu pequeno rebanho. A lição geral, ela é mais desafiadora no sentido de a gente colher somente a participação, né, dos alunos, né, porque aqui na verdade todos nós somos ao mesmo tempo alunos e professores também, né? E todo mundo sabe um pouquinho e tem sede grande de saber muito mais, né? E nós estamos sendo enriquecidos nesse trimestre com o estudo do Evangelho de João, né? Um evangelho, assim eu diria, diferenciado, né? Por ter uma natureza assim teológica muito forte, né? Diferente dos demais evangelhos, os chamados sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos porque existe muita similaridade entre eles, né? Possivelmente Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e tanto Mateus quanto Lucas se abeberaram um pouco justamente dos fatos narrados por Marcos, né? O João Marcos, que foi que escreveu o livro. Já o Evangelho de João, ele é, repito assim, um evangelho diferenciado, né? Por exemplo, a gente vê em Mateus, Marcos, Lucas, quando puxam a genealogia de Jesus, né, eles vão ali a partir dos patriarcas, né, Abraão, Davi, etc., toda aquela lista. E um fato interessante, hoje, quando a gente faz, por exemplo, aquele ano bíblico tradicional, começando em Gênesis, quando chega naquela parte de genealogia, emperra um pouquinho, né? É um pouco cansativo, fulano gerou a ciclano, etc., etc., mas na mente de um judeu, principalmente depois do exílio babilônico, aqueles 70 anos de exílio, quando eles voltaram para Jerusalém, reconstruir a cidade, o templo, as genealogias se tornaram muito significativas, porque a genealogia era uma forma do judeu mostrar a sua verdadeira identidade. Era uma forma dele dizer, olha, minha raiz genealógica é essa, então eu sou judeu, digamos assim, puro. Eu não sou, por exemplo, um samaritano. E a gente já estudou sobre os samaritanos e a gente viu que os samaritanos tinham na sua raiz a descendência judaica. Os samaritanos foi o resultado de uma mistura entre os judeus que ficaram ali no Reino do Norte, nas 10 tribos do Reino do Norte, quando Tiglat-Pileser praticamente aniquilou, destruiu o Reino do Norte, as 10 tribos, mas alguns judeus ficaram, principalmente as pessoas humildes, as pessoas pobres. E quando Sargão II assumiu o Império da Síria, ele trouxe outros povos pagãos, assírios e de outras nações, e misturou com aqueles judeus que ali estavam, e daquela mistura surgiu justamente os samaritanos, que misturavam por sua vez na sua religião tanto o paganismo quanto o judaísmo. Os samaritanos tinham algumas peculiaridades, eles aguardavam o Messias também, pegando isso aí do judaísmo, mas misturava paganismo. Eles tinham o seu próprio templo, eles não adoravam no templo de Jerusalém, eles tinham o seu próprio templo, e ali no Monte Gerizim, era onde eles tinham o templo e faziam os seus cultos. A história da mulher samaritana mostra que realmente os samaritanos, devido a essa raiz judaica que tinham, eles aguardavam também o profeta, o Messias. Agora João, quando
começa o seu livro, ele busca a genealogia de Cristo a partir de onde? De um patriarca, Abraão, outro qualquer? Não, ele vai lá na eternidade. Ele vai lá, não é nem no começo, porque Deus é eterno e, portanto, ele não tem um começo. No princípio, quando esse princípio? Não se sabe. No princípio era o quê? O verbo. A tradução mais indicada é: no princípio era a palavra. Palavra? Porque a gente já aprendeu muito que o verbo é uma palavra que indica o quê? Uma ação, um movimento. Mas aí essa tradução não está errada. No princípio era o verbo, mas a tradução correta é: no princípio era a palavra. E qual é a importância disso? O mundo, o nosso mundo e o universo foi criado por Deus a partir de quê? Da palavra. Então foi com o poder infinito de sua palavra que Deus criou todas as coisas. Por isso, quando João diz: no princípio era a palavra, ele está falando justamente desse Deus que, com o poder da palavra, do nada, trouxe à existência todas as coisas. Agora, eu creio que ao longo dessas 7 semanas, essa é a 8ª semana que nós estamos estudando o livro de João, já deu para a gente assimilar mais ou menos, eu diria, o resumo da teologia de João aqui no seu livro. Então, não sei se vocês já pescaram também isso. Se você fosse resumir qual é a essência, qual é o propósito, o objetivo principal de João ao descrever os sinais, os milagres de Jesus, e dentro da lição que estudamos nessa semana, mostrando que Jesus foi um cumprimento fiel, das profecias do Antigo Testamento. E a gente sabe que na época de Jesus, ali dos apóstolos, as escrituras deles, qual era? Era o Antigo Testamento, e de uma forma assim bastante destacada, falavam muito de Moisés, e de uma forma geral, não só o Pentateuco, mas toda a Torá, que envolvia ali os demais profetas. Então, João, ao mencionar os sinais, as obras, as maravilhas realizadas por Jesus, ao mostrar que ele cumpriu fidedignamente tudo quanto a profecia indicava com relação ao Messias, ele usa todos esses fatos, todos esses acontecimentos, a história passada e recente, ali através dos milagres que Jesus operou, com um objetivo, com um propósito. Qual era? Pegaram já isso? Era mostrar realmente que Jesus era o único capaz de salvar a humanidade. Vejam que ele repete muitas vezes: para que, crendo nele, tenhais o quê? Vida eterna. Então ele repete, Ou seja, aqui no Evangelho de João, a gente tem o tema da justificação pela fé, assim de forma muito forte, muito acentuada. João é justificação pela fé, eu diria pura, porque ele mostra que na pessoa de Cristo e em nenhum outro há salvação, a vida eterna.
Então, por tudo isso, o Evangelho de João tem esse destaque especial, né? E por isso, e um detalhezinho, superficialmente, pensando nas lições que temos estudado nesse trimestre, a gente pode ser tentado até a imaginar que João, e principalmente aqui o autor da lição, não João, o autor da lição, foi muito repetitivo. Vocês perceberam isso? A repetição ali dos sinais, dos milagres, ali a questão da aceitação por parte de uns, rejeição por parte de outros, uma situação bastante enigmática, ao mesmo tempo que ao realizar um milagre ou um sinal, pessoas criam, aceitavam o fato, a realidade de que estavam diante do Messias tão longamente esperado, ao passo que outros o quê? Endureciam cada vez mais assim a sua disposição mental de aceitar, de reconhecer. E toda essa motivação de rejeição, mesmo diante de tantas maravilhas, de tantos milagres realizados por Jesus, devia-se ao fato do chamado preconceito. Já ouviram essa palavrinha, né? O que é um preconceito? Exatamente, o professor ali respondeu certíssimo, né? É um pensamento assim, digamos, preconcebido, né? Você não conhece a pessoa, não conhece os fatos, não conhece, quem sabe, o conteúdo daquilo que ele tem para oferecer, e você já se tranca, você já se fecha, você já cria reservas para aceitar aquilo que vai ser exposto, mesmo que seja claro, mesmo que seja óbvio, mas o preconceito bloqueia. E foi justamente isso que aconteceu na maioria da liderança religiosa de então, né? Eu falo a maioria porque a gente não pode generalizar. Não foram todos os líderes, não foram todos os sacerdotes, não foram, enfim, até a cúpula maior dentro da cultura da época, que era o Sinédrio, a gente vê que eles criam em Jesus como Messias. E uma prova disso é o encontro de Nicodemos com Jesus. Vocês lembram como foi que Nicodemos tentou estabelecer o diálogo ali com Jesus? Quais foram as suas palavras? Tentou encher logo assim o ego de Jesus, como se ele precisasse. Rabi, mestre. E o que é que ele disse em seguida? Sabemos. Vejam que esse termo aí usado no plural, ele não falou assim como sendo uma conclusão pessoal, particular dele. Sabemos, ele falou em nome de quem? Do Sinédrio, daquela cúpula. Sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que você opera. Então, muitos, inclusive os evangelhos fazem essa declaração, que muitos ali, líderes religiosos, sacerdotes, etc., tal, muitos aceitaram. Não foram poucos. É dito que foram muitos.
Quantos não sabemos? Então, nunca vamos generalizar dizendo que aqueles líderes religiosos, não. Uma parte boa rejeitou mesmo. E para a gente entender um pouquinho esse fato, principalmente destacando o problema do preconceito, vocês já ouviram aquele, é um dito popular muito verdadeiro, né, que diz que o mesmo sol que derrete a cera, completem? Exatamente, endurece o barro. Então, o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Então, a pessoa de Jesus era a mesma, os seus ensinos eram os mesmos, as suas ações aconteceram diante de todos, apesar de, por razões óbvias, Jesus muitas vezes, diante de um milagre, diante de um sinal realizado, o que é que ele pedia? Principalmente a pessoa que recebeu o milagre: fica calado, não deu testemunho do fato. E por que isso? Porque a gente percebe, e mais uma vez, a gente pode destacar aqui a excelência das profecias que apontavam para Jesus como Messias. Então, em muitos desses casos, Jesus dizia: não fale nada para ninguém, e ele acrescentava: porque a minha hora, o quê? Ainda não chegou. Isso tem um sentido assim muito profundo, não só para o que aconteceu na época, mas para nós hoje. Quantos aqui creem na volta de Jesus? Eu não vou nem contar, nem vou nem pedir, mas se alguém aqui não crê, a gente respeita, tal, né? Mas ele está perto de voltar? Sim ou não? Sim. E se demorar? Vejam, quando Jesus disse várias vezes: a minha hora ainda não chegou. Quando Jesus respondeu à inquietude dos discípulos, quando iria acontecer, ele enumerou vários sinais, no mundo social, no mundo político, na manifestação da natureza, mas sempre que Jesus apresentava um bloco daqueles sinais como indicativos da sua vinda, ele dizia: olha, mas ainda não é o fim. Tudo isso vai acontecer? Vai, mas isso é apenas o princípio das dores. Ou seja, Jesus nunca quis atrelar a realidade da sua volta a, digamos assim, fatos externos, por mais grandiosos que possam ser, E no seu primeiro advento, é dito que Jesus veio num tempo que a Bíblia se refere a ele dizendo: e chegando à plenitude do tempo. Jesus veio. Nesses sinais, nessas maravilhas que ele realizou, em muitas ocasiões, ele procurava velar a sua identidade. Olha, não conta nada, ainda não chegou a minha hora. Então, gente, com relação à volta de Cristo, eu acho que isso aqui é interessante para todos nós, porque eu creio que a maioria de nós aqui já fomos testemunhas de alguns sensacionalistas que já se levantaram pregando a volta de Jesus para tal ano 2000 e etc. E vai acontecer outros também. E tudo isso não deixa de ser uma investida do inimigo, porque uma coisa que alguém diz: olha, vai acontecer, chega a data, não acontece, amanhã ou depois,
outro chega falando do evento, etc. Olha, eu não creio mais nisso, já levantaram-se tantos aí dizendo que ia acontecer, não aconteceu. Então, esse aspecto é importante. Então, com relação à segunda vinda de Cristo, Jesus já foi claro, o dia e a hora ninguém sabe, só meu Pai. Em outras palavras, no calendário divino, esse dia já está marcado, já está assinalado. Então, no tempo de Deus, no momento de Deus, vai acontecer. Então, Jesus vai voltar pela segunda vez na plenitude do tempo, mas não do nosso, mas no de Deus. E eu costumo até dizer que para Deus, antes da hora, não é a hora. E depois da hora, também não é a hora. Ele tem o momento exato. E claro, a gente percebe isso de uma maneira muito fidedigna, através das profecias do Antigo Testamento, através das Escrituras, que eram a palavra de Deus, que os contemporâneos de Jesus tinham em mãos. Lembram-se de São João 5,39, quando Jesus... inclusive Jesus fez uma... Tem muita gente que usa isso sem compreender o que Jesus estava querendo dizer quando disse: vocês examinam as Escrituras, vejam, é virtude ou não é examinar as Escrituras? Claro que é. Jesus disse: olha, eu reconheço, vocês examinam as Escrituras, mas vocês fazem isso com que propósito? Buscando encontrar nela a vida eterna, mas estão se esquecendo que são elas que de forma correta, apropriada, testificam, disse Jesus, de mim. Ou seja, eles examinavam, buscando a vida eterna, mas estavam ao mesmo tempo rejeitando a vida eterna, centrada na pessoa de Jesus. Então, e olha, quando a gente fala aqui das profecias do Antigo Testamento, a gente não pode deixar de lembrar a importância do ritual do santuário. Sim. Sim. Tem um microfone aí, Batista. Vai chegar aí para que todos possam ouvir da sua sabedoria. Nós entendemos, na verdade, que João simplesmente não estava dando testemunho, ou melhor dizendo, do seu testemunho, de que estava sendo comprovado aquilo que ele pregava, preparando, ele era realmente o Messias. Uhum. E a grande preocupação de João era justamente essa. É que ele não simplesmente estava cumprindo com a profecia, mas que ele, na verdade, era a solução do pecado, E, na verdade, a salvação para as pessoas. Exatamente. Aí onde estava, na verdade, uma das grandes implicações, é que até mesmo hoje, às vezes nós lemos, mas não entendemos qual era o propósito de João. Exatamente. Como eu falei, justificação pela fé pura, o Evangelho de João. Era uma forma dele dizer: olhe, não busquem salvação em nenhum outro. A vida eterna, ela é oriunda da pessoa do Messias, e esse Messias é Jesus. Mas eu gosto de destacar a importância e o significado do ritual do santuário, irmão Nilton? Viu? Nós sabemos que o ritual do santuário foi a maneira que Deus usou para manter a fé, a esperança de um povo, na vinda de um Salvador. E a gente percebe que, assim como aqueles cordeirinhos que faziam parte do processo de sacrifício
ali em favor do pecador, né? Aquele cordeiro assumia o papel de um substituto, né? Exatamente, apontava para Jesus, né? Então aquele cordeirinho sacrificado era uma forma do pecador substituir a sua morte pela morte de um inocente. E por isso, compreendendo todo esse ritual, João Batista, né, quando viu pela primeira vez a pessoa de Jesus, o que é que ele faz? Ele aponta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, o senhor tocou no assunto do santuário, e eu queria enfocar algo aqui muito interessante. Nós, quando olhamos para a questão do santuário lá no deserto e tudo, né, que prefigurava aquilo, muitos de nós achamos que a importância daquele santuário era para o povo daquela época. Mas não é importante para nós hoje? A compreensão verdadeira a respeito de toda a profecia das 2.300 tardes de manhã, né, do redento de Cristo, está focado, ou deve ser focado justamente na questão do santuário. Exato. Eu não quero dizer com isso que as pessoas que serão salvas são aqueles que terão pleno conhecimento a respeito da doutrina do santuário. Mas, assim, da importância que verdadeiramente, se você quer ter verdadeiro conhecimento a respeito da salvação, da redenção em Cristo Jesus e de todo o contexto, conheça a respeito do santuário. Exatamente, sem dúvida nenhuma, viu? E a base justamente da nossa fé, de alguma forma, vem. Porque, vejam, eu costumo dizer que Deus procurou ensinar a teologia divina ao pecador, né? Não apenas alcançando o seu intelecto, a sua mente, né? Deus procurou levá-lo a aprender, digamos assim, a teologia da salvação, ele agindo, ele fazendo. Tem até um ditado muito interessante que aponta justamente para a melhor maneira de se aprender algo é fazendo, né? E foi isso justamente que Jesus usou, Deus usou na sua, como é, professores, me ajudem aqui, na sua didática, né? Não é isso, professora Socorro? Exato, e o pensamento correto diz: aquilo que eu ouço, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu me lembro. Mas aquilo que eu faço, eu aprendo. Entendeu? Então, claro que a gente poderia dizer, e é verdade, que o aprendizado é um processo. O ouvir tem a sua importância, mas geralmente a gente, quando ouve, esquece. Tem até aquele ditado: entra por um aqui, sai por aqui e esquece, né? Aquilo que a gente vê já consegue captar mais na mente, na memória. E por isso a gente lembra com mais facilidade. Mas aquilo que a gente faz, geralmente a gente aprende. Sim, meu irmão. Um dos cuidados de Jesus também, tá no assunto do santuário, né? Para aquele tempo, se Jesus nascesse naquela hora em que o processo do santuário estava em atividade, será que alguém iria aceitar e crer que era Jesus? Não, aí entra o aprendizado. Eu costumo dizer que todo cristão, ele foi chamado a servir pela fé. Essa é a base cristã. E o santuário apontava para Jesus, não para aquele tempo, mas para o futuro. Isso o povo precisava aprender. Mas eu quero falar aqui de João, não de João, em João, né? Jurandir,
entrou no assunto ali e eu quis pegar uma carona. Para aquele tempo o povo era muito confuso. Quando via alguém que estava sempre no meio do povo fazendo as coisas, o povo costumava focar naquele indivíduo. O cuidado de Jesus era que o povo aprendesse a crer em João, e o próprio Jesus, com o processo de vida eterna em atividade que estava ali para mostrar para o povo, caísse por terra. Porque o cuidado porque João batizava muito, o povo seguia a João. Como hoje. Hoje tem pessoas que têm um canal e tem muitos admiradores e vivem em cima daquilo ali. O cuidado de Jesus foi o seguinte: era que o povo não via que um processo de salvação estava em atividade. Isso o povo não via, né? Mas se via um ser humano que falava em Jesus, no caso de João, batizava, e o povo voltado para João. Aí o verso áureo, que aqui está toda a lição, né, resumida, diz assim: eu tenho um testemunho maior do que João. Esse era o cuidado de Jesus. Aí o Senhor já falou, lá na questão dos milagres, essa coisa toda, estava ali o casamento. E qual foi a maior preocupação do povo? Com o vinho. Ali estava Jesus, a pessoa mais importante do casamento. Mas o povo estava preocupado com o vinho. O cuidado, os elogios veio para quem provou o vinho. No caso, o mestre Salé, rapaz, mas que coisa bonita, né? Que coisa boa, vocês conseguiram guardar o melhor vinho até agora. Mas ninguém despertou que ali foi Jesus que transformou. Então esse era o cuidado de Jesus. É que ninguém tomasse nenhum destino, nenhuma decisão fora do contexto bíblico. Aí para nós hoje, parando por aqui, é que todas as nossas decisões, o nosso querer, se não tiver pautado nas Escrituras, estamos fora da salvação. E muito bem, pautado nas Escrituras, disse aqui o irmão, se tudo que envolve a nossa fé não tiver como base as Escrituras, alguma coisa está errada nas nossas convicções religiosas. E ao falarmos de Escrituras, onde a lição destaca o papel autoridade das Escrituras, vamos fazer aqui uma provazinha rápida do conhecimento de vocês. Quantas são as doutrinas que formam o corpo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Quantas? 6. Não foi muito econômico, não? Foi não, tá certo. Vejam bem, alguém falou 28, eu ouvi 26. Na verdade, as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia são 6. Agora, as crenças fundamentais são quantas? 28. E aí, eu queria que alguém viesse aqui e dissesse a diferença entre doutrinas e crenças fundamentais. Quem é que vem? Para que a gente entenda, eu vou explicar a diferença usando, assim, algo que a gente conhece bem. Quantos aqui conhecem uma cômoda? Cômoda, aquele móvel, né? Que geralmente fica no quarto, né? A cômoda, não é isso? No quarto. Pronto, vamos pensar numa cômoda. A cômoda, o móvel todo, eu vou fazer a comparação. A gente poderia dizer que ela é a doutrina. Ela representa as 6 doutrinas. Então, a cômoda representa as 6 doutrinas. E uma cômoda, o móvel, ela é feita de quê? De gavetas. Então, as gavetas da cômoda, na comparação, seriam
as crenças fundamentais, né? Então, só para a gente diferenciar, né? As doutrinas é o móvel todo e as crenças são as gavetas ali do móvel, certo? Agora, e qual é a primeira crença fundamental dos adventistas do sétimo dia? Qual é? Pode falar. As Escrituras. Então, eu vou jogar agora uma pegadinha aí para vocês. Então, a nossa primeira crença fundamental, ela está baseada tanto nos livros do Espírito de Profecia, como na Bíblia. Certo ou errado? Errado. Errado. Quem falou aí? Sola Escritura. Então, meus irmãos, isso não diminui em nada, até porque a própria profetisa da nossa igreja, ela disse que os seus escritos eram o quê? Uma luz menor, certo? Isso não diminui em nada, mas, meus irmãos, isso é muito significativo, né? Isso, inclusive, elimina completamente aquela acusação equivocada, fruto, vou usar um termo pesado, da ignorância de alguns que querem dizer, olha, a igreja adventista é uma seita, ou seja, a igreja adventista tem no seu corpo de doutrinas coisas que não estão na Bíblia. Lê do engano, ou acusação falsa, né? Porque a base da nossa fé, e é por isso que a primeira crença fundamental é apontando as Escrituras como sendo a autoridade máxima, né, da igreja adventista do sétimo dia. Sim, querido. Muitas gavetas, né? Haja cômoda. Sim, professora, fale. A irmã Nilton deu primeiro. Aceitar a doutrina de Cristo. A doutrina da igreja adventista. Que é a doutrina de Cristo, que é os 10 mandamentos. É o preconceito. Nas religiões, com todo respeito, o inimigo tem bloqueado. Por ele saber que o povo adventista, havia um ditado que ele sempre tinha isso em mente, que era o povo mais estudioso da Bíblia. E sobre isso veio o quê? O preconceito. E sobre isso o quê? O inimigo tem bloqueado o quê? Infelizmente dele o quê? Aceitar a verdade. Exato, viu? Sim. Sobre examinar as Escrituras, Jesus foi claro em João 5,39, né? Para os líderes religiosos daquela época, que diz assim, ó: examinar as Escrituras porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Eles faziam isso, né? Mas, e são elas que testificavam de Jesus. E no verso 45, diz assim: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. A que vos acuse Moisés, quem vos esperais. Eles esperavam o Messias, estava diante do Messias, as Escrituras eram claras para eles, mas eles não conseguiam ver através das tradições que cegavam eles. Exatamente, viu? Então, gente, e a gente vê como as Escrituras, e mais uma vez eu lembro, o Antigo Testamento foi usado tanto por Jesus como pelos os evangelhos, né? E o apóstolo Paulo e tantos outros fazem muita menção justamente às Escrituras para respaldar, para dar autenticidade àquilo que eles estavam justamente apresentando, muitas vezes numa roupagem nova, né? Não diferente, porque a base era única, a base era a mesma, as Escrituras, viu? Sim, não professora. Já que eu falei de professora, ela disse: eu não sou professora. Licença. Posso falar uma coisa? Está falando já.
Não estou humilhando ninguém. Desculpa. A gente pode falar da Bíblia, falar de Cristo, falar de tudo. Mas primeiro a gente tem que ter amor, o próximo, amar seu irmão, Sim. amar a Deus e amar o seu irmão. Se a gente não ama o seu irmão, como a gente vai amar a Deus? Eu só queria essa palavra. E me desculpe, irmão. Exatamente, está certíssimo, viu? E antes de amar o irmão, a gente deve amar, humanamente falando, a quem? A nós mesmos, sabiam disso? Isso não é, porque se eu não valorizo a minha vida, eu vou valorizar a vida do semelhante? De jeito nenhum, né? Então esse fato é importante. Então vamos cuidar de nós mesmos, até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E falar em tempo, o tempo está acabando, né? E eu queria só destacar um aspecto interessante que a lição trabalhou. Qual é o Deus do Velho Testamento? É o Pai? É o Filho ou o Espírito Santo? Exatamente, viu? Então vejam quanta imperícia, digamos assim, existe naqueles que se reportam às escrituras do Antigo Testamento, como não, isso aí é a velha aliança, isso aí é do tempo do Pai, estamos na era agora do Filho, da graça, etc. Tal. Então a gente percebe, né, uma ação conjunta da divindade celestial, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde o início. Qual é o primeiro verso da Bíblia? No princípio criou quem? Deus. Quem é esse Deus? Os três. Inclusive, a palavra Deus, que aparece lá em Gênesis 1, verso 1, ela aparece no plural. No plural. O plural, na nossa língua, a gente conta a partir de quanto? Depois de 2, é plural. 1 é singular, a partir de 2 é plural. Na língua hebraica, não. 1 é singular. 2 não é plural. 2 eles chamam de dual. Na língua hebraica, o plural só acontece a partir de quantos? De 3. Por isso, Gênesis 1, verso 1, quando fala que no princípio criou Deus, a palavra Deus aparece no plural, indicando que existia ali a unidade de pelo menos 3 pessoas. Eu digo pelo menos, mas a gente sabe que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo unidos na criação, né? Mas como Jesus, ele veio revelar o Pai, né? Inclusive, ninguém jamais viu a Deus. Esse Deus que muitas vezes a gente pensa é o Pai, certo ou errado? Ninguém nunca viu a Deus, né? E eu pergunto, quando a gente vê a Jesus, a gente está vendo, claro, né? Então, eu termino justamente destacando esse fato importante da ação triuna de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Só que a gente percebe alguns destaques, dependendo da pessoa. Por exemplo, o nascimento, a morte, sacrifício de Cristo, tudo está centrado na pessoa de Jesus, né? Mas ele mesmo disse, olha, eu vou para o Pai, mas vou enviar o quê?
um outro Consolador, e esse outro aí é alguém semelhante a ele, o Espírito Santo. Então hoje, apesar da Trindade estar unida no processo da nossa salvação, a gente tem um destaque, né, para a pessoa do Espírito Santo, que é ele que opera a nossa conversão diária, é ele que opera a nutrição assim da nossa fé, e alguém já disse aqui acertadamente que a fé é a base da nossa salvação. Então, Deus nos abençoe e vamos agradecer, porque hoje nós temos, além do Velho Testamento, né, temos o Novo Testamento, que confirma o Antigo e juntos formam justamente todo o conteúdo da Palavra de Deus. Ok.